E Gabriel Jesus avisou, ele quer voltar ao Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais novidades sobre o tema e fala também do Flamengo, com uma preocupação importante para a reta final do Brasileiro. Já o São Paulo tem sua matemática pronta para chegar à pré-Libertadores de 2026. Te atualizo ainda sobre o Corinthians, com excelente notícia para o torcedor alvinegro, tudo sobre a final da Sul-Americana entre Atlético Mineiro e Lanús, Neymar com melhor média de aproveitamento e também de parte física, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, a dica dessa sexta-feira bateu bonito. Nesse sábado, tô indo na vitória do Bayern de Munique no campeonato alemão, na vitória do Al Hilal no campeonato saudita e na vitória do Galatasaray no campeonato turco. Se esses três resultados bem factíveis acontecerem, a gente pega uma odd de 1,67. E para você pegar esse bilhete pronto, para apenas escolher o valor da sua fezinha, só clicar no link que está no comentário fixo, clica lá, faz seu cadastro, preenche os dados na mais antiga parceira do canal do Nicola, que o bilhete já aparece prontinho para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Brasil se classificou para a semifinal da Copa do Mundo Sub-17. Vitória por 2-1 contra Marrocos nessa sexta-feira, com 2 gols do centroavante Del, chamado de Haaland do Sertão. Esse jogador pertence ao Bahia. Próximo adversário do Brasil, a seleção portuguesa nas semifinais. Quero contar que Dario Herrera, árbitro argentino, foi escolhido pela Conmebol para apitar a final da Libertadores da América, jogo marcado para o próximo sábado em Lima, no Peru, entre Palmeiras e Flamengo. Saideira do giro de notícias, registrar que o Barcelona cogita mandar proposta ao Santos pelo lateral esquerdo Souza, jogador que também tem sido observado pelo Bayern de Munique, atleta representado por Juliano Bertolucci. O Barça cogita mandar essa proposta por algo na casa de 12 milhões de euros ou 74 milhões de reais. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo decide nesse sábado, às 5 da tarde, em Assunção, no Paraguai, a final da Sul-Americana. É a chance de o Atlético conquistar um título inédito. Galo já foi campeão da Copa Conmebol, mas desde que o torneio passou a ter o nome de Sul-Americana, ainda não conseguiu essa taça. Jogo contra o Lanús importantíssimo, vai permitir ao Galo ganhar seu segundo título na temporada, já havia sido campeão mineiro, além de embolsar 35 milhões de reais. Para completar, tem vaga na Libertadores da América do ano que vem, na fase de grupos, além da Recopa Sul-Americana, tudo isso no combo do título da Sula. Se o Atlético se sagrar campeão, vai virar o 5º time brasileiro a conquistar o torneio. O Internacional, o São Paulo, a Chapecoense e por 2 oportunidades o Atlético Paranaense já foram campeões dessa competição. A Argentina lidera o ranking de países com mais títulos, são 10, 5 do Brasil, 4 do Equador, além de 1 do Peru, 1 do México, 1 do Chile e outro da Colômbia. Meu palpite, triunfo do Atlético, com dificuldade, vitória apertada, mas vejo o Galo campeão. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para palpitar sobre essa decisão, beleza? Hora de falar sobre Neymar, que tem corrido mais e está se tornando cada vez mais útil no Santos. Você quer uma prova? Na derrota por 3-2 contra o Flamengo no Rio de Janeiro, o Neymar correu apenas 7 quilômetros. A média de quilometragem dos jogadores do Santos é de 10 a 11 quilômetros, embora existam alguns jogadores que corram até 13 quilômetros por partida. No empate do Santos contra o Mirassol, a última rodada, em que o Neymar marcou um gol e fez o pênalti que garantiu o gol do Mirassol, o Neymar correu 9 quilômetros, bem mais perto da média dos jogadores do Santos, e a expectativa é de que até o fim da temporada ele já esteja batendo 10 a 11 quilômetros por partida. E o Neymar é a grande esperança do Santos para se manter na primeira divisão. O time tem 37 pontos, 1 a mais do que o Vitória, que hoje encabeça a zona do rebaixamento com 36. Próximos jogos do Peixe, segunda-feira contra o Internacional no Beira-Rio, confronto de times ameaçados pelo rebaixamento, depois recebe o Sport, visita o Juventude e fecha sua participação contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. A saideira sobre o Peixe, o Santos estima que com 43 pontos possa se salvar do rebaixamento, ou seja, precisaria de mais 6 nos 12 que ainda disputa, com uma triste lembrança.
Esses 43 pontos foram a pontuação do Peixe no ano do rebaixamento no Brasileiro de 2023. Hora de falar sobre a matemática do São Paulo para tentar vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Hoje o São Paulo é o nono colocado com 45 pontos. Ele está 8 pontos atrás do sétimo colocado, que é o Bahia. Como restam apenas 12 pontos em disputa, dá para dizer que o São Paulo só pode sonhar nesse momento com a oitava colocação. E para isso, para que o São Paulo termine em oitavo e vá para a pré-Libertadores, há necessidade da abertura de mais uma vaga. Essa possibilidade viria com o título da Copa do Brasil. Para isso, o São Paulo precisa torcer para que o Fluminense ou o Cruzeiro sejam campeões da Copa do Brasil, como eles já estão no G7, o G7 viraria G8. Beleza, até aí tudo bem? Bora entender agora o que o São Paulo precisa para figurar entre os 8 primeiros. Nesse momento, o Tricolor tem a mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que é o oitavo. 45 pontos para o Red Bull, 45 pontos para o São Paulo, 45 pontos também para o Corinthians. Nessa briga por G8 ainda estão o Galo com 44, o Grêmio com 43, Vasco e Ceará com 42 pontos cada. O São Paulo ainda pega o Juventude em casa, jogo para fazer 3 pontos na Vila Belmiro nesse domingo 16 horas. Depois, Fluminense fora, confronto direto e super difícil. Fluminense dentro de casa tem aproveitamento de 100% com o técnico Zubeldia. Para completar, Internacional na volta ao Morumbi e a última partida contra o Vitória em Salvador. Vitória que pode chegar já rebaixado ou precisando de pontos para escapar do rebaixamento. Importante registrar que com 9 pontos o São Paulo imagina estar dentro dessa pré-Libertadores. Já se fizer 6 pontos vai ter bastante dificuldade. Só para completar em relação ao Tricolor, São Paulo enfrenta o Juventude sem Jandrei. O goleiro emprestado pelo São Paulo precisaria pagar uma multa de R$1 milhão para ser aproveitado. O Juventude optou por não pagá-la. Já Rafael Tolói será mais uma vez desfalque. Atleta que conseguiu jogar apenas 4 vezes, sofreu uma lesão no quadril, teve essa lesão constatada nos exames. São 13 baixas do São Paulo para o jogo contra o Juventude. Quero falar agora sobre o Corinthians num ano completamente atípico. O Timão de 2025 está perto de bater 3 bilhões de reais de dívida. Corinthians que teve presidente empichado e que hoje tem 85 milhões de reais a pagar por conta de 2 transfer bans. Apesar disso, é o Corinthians que foi campeão paulista e que pode garantir o segundo título em algumas semanas na Copa do Brasil. Com um detalhe importante, São Paulo, Santos e Palmeiras não conquistaram títulos, somente o Verdão ainda tem chance de se sagrar campeão nessa temporada. Mas a felicidade corintiana dentro de campo não para por aí. Isso porque o saldo em clássicos foi positivo. O Corinthians disputou 14 clássicos no ano, com 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 57% dos pontos. O melhor resultado se deu nos jogos dentro de casa, 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota na Neoquímica Arena. E o Palmeiras foi a grande vítima do Corinthians. O Corinthians venceu o Palmeiras 3 vezes, empatou 3 e perdeu apenas uma. Timão ganhou do Palmeiras na final do Paulista e ainda eliminou o rival na Copa do Brasil. Confrontos contra o Santos, 3 vitórias do Corinthians e apenas uma derrota. Contra o São Paulo, o Corinthians acabou tendo saldo negativo. Única vitória nesse último confronto na Neoquímica Arena, eram 2 derrotas. O Tricolor tinha 100% de aproveitamento nos jogos contra o Corinthians na atual temporada. Só para fechar o noticiário alvinegro, registrar que a vaquinha da torcida para pagamento do financiamento do estádio se encerra na próxima quarta-feira, bem distante dos 700 milhões de reais sonhados, mas com uma receita relativamente boa. Foram arrecadados 41 milhões e 82 mil reais até aqui. Hora de falar sobre o futuro de John Arias, o meio atacante colombiano não será reforço do Palmeiras, do Flamengo ou do Fluminense a partir de janeiro, como sonhavam dirigentes desses 3 clubes. O Wolverhampton, em grave crise técnica, lanterna do campeonato inglês, decidiu que vai manter o Arias pelo menos até o fim da temporada na Inglaterra, ou seja, até junho. Dessa maneira, encerra-se qualquer possibilidade de negociação, especialmente no Flamengo. Havia enorme interesse na contratação do ex-jogador do Fluminense, que chegaria para ser super importante no rubro-negro de 2026. Quero contar também que o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino às 21h30 desse sábado no Maracanã, em jogo do Campeonato Brasileiro, com 7 jogadores pendurados. Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Jorginho e Luiz Araújo estão a um cartão de ficarem suspensos.
Vale a lembrança de que o próximo jogo do Flamengo, antes da final da Libertadores, está marcado para terça-feira contra o Clube Atlético Mineiro. Léo Ortiz está fora do jogo contra o Red Bull Bragantino e ainda é dúvida para a final da Libertadores, tudo por causa daquele problema no tornozelo de algumas semanas atrás. A saideira sobre o Fla, rubro-negro descarta interesse na contratação de Ceballos, atacante que pertence ao Boca Juniors e foi especulado pela imprensa argentina como possível alvo do Fla para 2026. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Gabriel Jesus resolveu abrir o coração e deixou bem clara sua vontade de voltar ao Allianz Parque. Dá uma olhada na declaração do jogador ao GE. Abre aspas, a minha prioridade é 100% Palmeiras. Eu já falei que voltaria ao Brasil um dia para jogar no Palmeiras. Essa é a minha vontade e é a única coisa que eu me vejo jogando no Palmeiras no Brasil. O Gabriel Jesus ainda completou, abre aspas, como jogador tenho o sonho de conquistar uma Libertadores pelo Palmeiras, quem sabe até o Mundial. Tenho esses sonhos como jogador profissional, disse o atleta que ainda tem contrato no Arsenal, mas deve estar na lista de jogadores negociáveis em janeiro. O grande problema pro Palmeiras, apesar da vontade do Gabriel Jesus, é o aspecto financeiro. Jesus havia sido comprado pelo Arsenal por 52 milhões de euros. O Arsenal já entendeu que terá prejuízo com o jogador, mas pretende negociá-lo por algo na casa dos 30 milhões de euros. Cifras bem altas para um jogador que já não é um garoto. Para piorar, o Gabriel Jesus tem direito a um salário de 6 milhões e meio de reais por mês no Arsenal. Só para você ter ideia, os jogadores mais bem pagos do Palmeiras hoje ganham na casa dos 2 milhões de reais, ou seja, o Gabriel Jesus ganha 3 vezes mais do que os atletas com maiores vencimentos no Verdão. Só para fechar de vez, Gabriel Jesus também sofre com enormes problemas no joelho, que o acompanham desde a Copa do Mundo de 2022. A gente já está perto da Copa do Mundo de 2026 e ele ainda segue se recuperando dessa questão, nem conseguiu jogar nessa temporada, deve retornar aos campos nas próximas semanas. Resta saber em que condição seu joelho estará. Pergunta que eu deixo para você, em qual condição você contrataria Gabriel Jesus para o Verdão? Vale a pena fazer um enorme investimento? Muito arriscado? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Bom sábado, tchau!